Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo para vocês e em primeira mão quero agradecer todas as pessoas que são inscritas no meu canal e é o seguinte, dessa vez falar de um assunto que apesar de todos os canais estar anunciando, mas eu vou fazer minha parte também, é minha obrigação. Afinal de contas, o objetivo do canal é exatamente passar todas as informações para as pessoas, principalmente os que ainda não são inscritos no canal e os que são. Vou aproveitar este momento, pedir em primeira mão que deixe seu like, dá um toque lá no sininho de notificação, compartilha, é bem facinho, tá? Questão de segundo, e aí a gente já manda ver aí, tá bom? Então é o seguinte, vou falar de um assunto que eu gostaria que todos, mas todos que for assistir este vídeo até o final, compartilhe com as outras pessoas. É lógico que eu tenho certeza que muitas pessoas já estão sabendo o que está acontecendo no nosso país, porque não é da agora, não é uma coisa de surpresa. Mas o que mais me chamou a atenção e está chamando a atenção, isso pode ter certeza que não só no nosso país, mas para o mundo inteiro, em relação, por exemplo, ao caso da pandemia. E quando se trata de pandemia, a primeira coisa que um gestor de verdade procura fazer é procurar um bom profissional da saúde para que ele tenha a solução. E é com esse profissional, através do seu conhecimento da ciência, que se pode ter aí a solução para o caso. Mas não é o que está acontecendo com o presidente da República em relação a isso, até porque todos nós já sabemos que ele trocou de ministro, agora o atual já é o quarto, né, nesse período de 2 anos e pouquinho que o presidente está aí no poder. Mas, gente, uma coisa triste que chamou a atenção e é de preocupar muito, mas muito mesmo, é um caso muito grave. E isso não é fake news, porque quem eu vou falar aqui foi a própria médica Ludmila, que foi chamada para ter uma conversa com o presidente Bolsonaro, aí com uma possibilidade que ela fosse a ministra da Saúde. E a doutora, ela se preparou como todo profissional que vai assumir qualquer uma administração, ele se prepara, ele quer conhecer a sua equipe, se ele é como um técnico de futebol. O técnico de futebol, quando ele assume uma diretoria técnica de um time de futebol, ele escolhe aquelas pessoas que vão trabalhar com ele. E daí por diante. E foi o que a doutora Ludmila fez a partir do momento que surgiu o nome dela e teve o convite do presidente da República, ela começou a ter sonhos, né? Como todo profissional, seja na área médica, seja na área, por exemplo, vamos dizer, uma equipe de jornalista, um diretor de um colégio, enfim, todos profissionais, quando ele assume uma responsabilidade da linha de frente, ele quer saber a equipe que está ali
atual ou se ele tem possibilidade de montar a sua equipe, até porque ele tem a sua política. E foi o que ela fez. Ela teve toda aquela expectativa de realizar seu sonho, principalmente como ministra da Saúde. Eu acredito que seja qualquer um. Só que ela teve uma grande surpresa, que para a população brasileira que não são apoiadores do Bolsonaro, e aqui eu quero deixar bem claro, não quero dizer que alguém não possa apoiar o Bolsonaro. Todo mundo tem que escolher um presidente, um governador, um político, um artista. Todo mundo tem o seu e tem o direito de escolher. Mas ninguém tem o direito de ameaçar as pessoas, principalmente de morte. E é por isso que eu começo este vídeo falando de uma coisa muito grave, uma situação muito triste, que foi o que ela relatou. E que hoje a mídia toda sabe o que foi que aconteceu através da entrevista que ela deu na televisão. Olha, você pode até não gostar de mim, mas você, por não gostar de mim, você não tem o direito de me ameaçar, de querer me matar. Não. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só quem tem o direito de tirar a vida de um ser humano é aquele que nos deu vida, que é Deus. Além do mais, do meu conhecimento, ninguém tem esse direito. Muitos faz, mas sabendo que vai pagar, por exemplo, arcar com as suas responsabilidades, tá? Então o crime, ele não ficou para ninguém, por mais perverso que seja o que a pessoa venha fazer com a gente, você não tem o direito de se vingar tirando a vida das pessoas. Principalmente quando se trata de uma pessoa que até hoje o currículo da médica, gente, ela não matou ninguém, ela não mandou ninguém para a cadeira elétrica, pelo contrário, é um currículo invejável de admirar qualquer profissional, e até nós mesmos. Para mim, ela era uma pessoa, vamos dizer, eu vinha acompanhando ela através do jornalista Ronaldo Azevedo, né? Assisto o programa dele na Band e ele sempre cita os grandes profissionais, tanto na área médica, enfim, todo tipo de profissional. Então eu já conheci ela de nome e até porque tenho uma admiração, que é professora médica e professora na USP, e eu tenho ali um apego com a USP, porque eu já estudei na USP e eu sei o que é a USP. Então, quando se trata de qualquer profissional que seja da USP, por mais aí que esteja, às vezes acontecem as coisas que não são do nosso agrado, mas eu ainda digo, é a USP. Feliz é aquele que tem o privilégio de estudar na USP. E é o caso da doutora Ludmila, né? Então, mas todos ficamos muito tristes com o caso que aconteceu depois da fala dela com Jair Bolsonaro. Agora, gente, o mais chocante é que no momento que a doutora estava conversando com Jair Bolsonaro, apareceu pessoas querendo invadir o hotel, já tinham soltado
já tinha invadido o celular dela, já tinha invadido o celular da família dela, já tinha ameaçado a família dela. E ele chegará a um ponto de dizer que eram pessoas da equipe que queria falar com ela lá. Só não entraram porque o segurança impediram. Então, o que eu quero alertar aqui, a nação brasileira, é o ponto que chegou esse presidente. Porque, enfim, ele é o presidente. Então, ele tem que dar toda a segurança, não só para a doutora ou para qualquer outro ministro, mas para a população no Brasil. Afinal de contas, ele não pode dar um mau exemplo de um criminoso. E isso é que chamou a atenção, porque ela é a favor da vacina, ela é a favor que as pessoas usem máscara, ela não é a favor da cloroquina, né? Então, o meu entendimento é que se essas pessoas, sabendo que ela não concordava com muitas as coisas que o Bolsonaro concorda, pode ter alguém mais próximo a ele avisar, mas não dá o direito das pessoas querer ameaçar ela de morte. Então eu vejo uma irresponsabilidade muito grande pela parte do presidente da República. Mas o que a gente espera de um doente é exatamente isso. Você não pode esperar coisas melhores. E existe uma frase que fala da seguinte maneira: não adianta trocar as rodas da carroça se o problema está no burro. Então, será que este novo ministro vai fazer com um currículo invejável que ele tem como médico, tá, como presidente da Associação Brasileira dos Cardiologistas no Brasil? Será? E fica a pergunta, será que não é mais um que não vai se queimar? Eu tenho minhas dúvidas. A partir do momento e a partir do exemplo da coragem da doutora Ludmilla, quando eu falo de coragem, tem outro aspecto. Pelo lado tem a coragem, pelo outro lado tem a covardia, porque o que nós estamos sabendo até hoje, por tudo que aconteceu, é que os dois médicos, antes do Pazuello, caíram porque não concordavam com a política de saúde e o comportamento do Bolsonaro. E foram pedidos a cabeça dos dois. Já o caso do Pazuello, ele é uma coisa vergonhosa quando aconteceu aquela vez lá no hotel, que o Bolsonaro, e ele fala que é o seguinte, manda quem pode, obedece, enfim. Gente, é muito vergonhoso para um general do Exército, e isso envergonha nossas Forças Armadas. As Forças Armadas, ela não precisa disso. Ela não precisa se envolver com política, que é uma coisa nojenta. Isso é todos sem exceção. As Forças Armadas têm um currículo, você estuda para começar de um soldado, a um cabo, a um sargento. Eu digo porque eu sei o quanto se estuda para ser um sargento. Imagine para chegar a um general e jogar
tudo isso no lixo. Isso envergonha. É por isso que hoje as nossas Forças Armadas, ela perdeu essa credibilidade por via desses, vamos dizer, dessas pessoas que estão envolvidas. Me perdoe, mas é isso que a gente está vendo acontecer. Isso é vergonhoso. Eu lembro que ali na minha faixa de 25 anos, eu conheci uma família que a maioria tudo fazia parte da aeronáutica, e quando aquele militar ia visitar aquela família lá no interior, onde eu morava, nossa, a cidade toda ficava sabendo que aquele sargento ou um soldado estava visitando a família, e que o comentário era que era um sargento, ou seja quem fosse, da aeronáutica, ou se não do exército. Então aquilo era uma honra. Hoje a gente não tem mais isso. Então, meus amigos, eu quero falar para vocês que é o seguinte, que as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, ela não tem necessidade de estar junto com essa cebosidade que é a política, de estar se corrompendo, tá? Isso é envergonhoso, não só para nós aqui do nosso país, mas é envergonhoso para outros países lá fora que dão aí seu exemplo, tá? Que algum general, comandante, quando é fotografado num evento político, ele tem a decência de pedir desculpa, porque apareceu a imagem dele naquele evento e ele quer deixar bem claro que não tem envolvimento com aquele político. Isso aconteceu com o comandante-maior nos Estados Unidos. Então aqui fica o meu apelo em nome de toda a população brasileira, que as nossas autoridades, que nós conhecemos ainda com aquela esperança que seja as Forças Armadas que cuidam do nosso país, que defende, que seja a qualquer momento que seja preciso, que não faça isso, que não envergonhe não só a sua entidade e nem a sua corporação, tá bom? Então, este é meu apelo, com a tristeza pela ameaça com a doutora Ludmila, mas quero dar os parabéns para ela pela coragem que ela teve e de falar, e tem que falar mesmo, não pode ter medo. Afinal de contas, ela estudou para isso, para dar um exemplo. E aí, tenho certeza que, pelo lado, posso até não aceitar no momento que está tão difícil pela pandemia, a gente com a esperança que entre lá e tenha a solução, junto com mais os cientistas aí, talvez muito possa não compreender, mas é muito difícil quando você tem um foco, que você tem caráter, e aceitar uma corrupção. Então eu continuo tirando vamos dizer, como se diz, o chapéu para a doutora, e eu espero que vocês assistir este vídeo, vocês compartilhem com as outras pessoas, que é para a gente tomar conhecimento do que está acontecendo no nosso país. Quando eu falo isso, muitas pessoas, pelo seu trabalho, pela sua preocupação, às vezes não tem tempo de estar assistindo todas as notícias, mas nós estamos aqui para que a gente possa levar as notícias com a verdade até vocês, tá? Eu sou grato
a Deus por ter me feito dessa maneira. E eu quero dizer uma coisa, eu não vou me calar. Enquanto eu puder e eu tiver voz, só Deus pode me calar quando Ele resolver me tirar daqui. Aí sim, mas independentemente de qualquer coisa, eu sempre vou estar, a oportunidade que eu tiver, estar também junto com um grupo de pessoas, um grupo de jornalistas que estão aí para trazer a verdade. Eu faço parte deste quadro, me sinto honrado. Então, fica aqui meu apelo, um pedido para que compartilhe com este vídeo, com seus amigos, com seus companheiros de trabalho, com a sua família. E vamos à luta e até a próxima.